Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal A Fórmula para o Sucesso e a Riqueza, onde você aprende a construir patrimônio e viver de forma inteligente. Pessoas pobres têm dificuldade em ganhar e manter dinheiro. Caso contrário, não estariam nessa condição. E isso não deveria ser uma surpresa para ninguém. Hoje você vai encontrar respostas para perguntas que talvez nem sabia que tinha. Mas para isso, é necessário deixar as emoções de lado e encarar com sinceridade o que está de fato acontecendo na sua vida. A seguir, estão 15 coisas que pessoas pobres desconhecem sobre como fazer dinheiro. Você pode pagar pouco ou quase nada de imposto se abrir uma empresa. Isso deveria ser conhecimento básico, mas vale repetir. Empresas não pagam impostos sobre a receita bruta, mas sim sobre o lucro, ou seja, o que sobra depois de deduzidas as despesas. Se o dinheiro gerado pela empresa for gasto com bens e serviços que beneficiam o próprio negócio, o imposto devido pode ser zero. Quanto mais despesas empresariais você tiver, menor será o valor tributado. É por isso que algumas pessoas gastam milhões em um jato particular. Trata-se de uma despesa corporativa, já que permite reuniões com clientes. O jato é dedutível, assim como o combustível, refeições com clientes, viagens de trabalho e por aí vai. Essa é a diferença fundamental entre empresas e pessoas físicas, explicada da forma mais direta. Um americano comum paga em torno de 27% de imposto de renda, enquanto na Europa isso pode chegar a 50%. Já as grandes corporações pagam entre 0% e 3%. A maioria das pessoas simplesmente não pensa nisso. Ter uma empresa oferece uma série de vantagens que não são óbvias de imediato. Ganhar dinheiro tem mais a ver com resolver sistemas do que com trabalhar duro. Você ganha dinheiro quando consegue montar e resolver todos os elementos de um processo. Pessoas pobres só conhecem uma forma de fazer dinheiro: trabalhar em troca de tempo e esforço, esperando que alguém as recompense por isso. O verdadeiro valor vem da habilidade de criar uma rede de sistemas que transforma insumos em lucro. Em termos simples, imagine uma criança vendendo limonada. Ela está sendo paga por hora, mas só é uma peça do quebra-cabeça. O dono do negócio, por sua vez, precisa montar todo o processo, identificar o produto, no caso limonada, que será vendido, providenciar o ponto de venda, contratar alguém para vender, garantir que os ingredientes cheguem ao local, copos, limão, água, açúcar, etc. Cuidar do transporte e, claro, comprar os ingredientes de fornecedores. Traduzindo isso para a linguagem dos negócios: fornecedor, distribuição, preparação, vendas e consumidor. O vendedor de limonada é apenas uma parte do sistema, enquanto o dono tem que pensar em todas as etapas. Como regra geral, o funcionário ganha $1 para cada os $10 de valor que gera para o empregador. A recompensa por montar o sistema é muito maior do que a de apenas cumprir uma função dentro dele. Assim que você entender como montar esse quebra-cabeça, começa a aproveitar de verdade o mercado. Você precisa ganhar dinheiro enquanto dorme, ou nunca será rico. Preste muita atenção. Enquanto você trocar tempo por dinheiro, nunca alcançará a riqueza, pois há um número limitado de horas no dia. Mesmo se você usasse todas, ainda assim haveria um teto para seus ganhos. Sua capacidade de gerar renda não pode depender da sua presença física. Não seja a máquina que gera dinheiro. Construa a máquina que gera dinheiro por você. É por isso que o ponto anterior sobre resolver sistemas é tão crucial. Se você não retomar o controle do seu tempo, vai continuar na mesma situação. Das 24 horas do seu dia, 8 são dedicadas ao sono, 8 ao trabalho. Cerca de 2 são perdidas no trânsito. Restam 6 horas para comer, fazer tarefas, investir em si mesmo, descobrir quem você é, namorar, conviver. Não há tempo suficiente para tudo isso.
O que as pessoas fazem? Abrem mão de algumas dessas coisas, sem perceber que são justamente elas que dão sentido à vida. Você não está aqui apenas para acordar, trabalhar, pagar contas e morrer um dia. Leva o mesmo esforço para ganhar os 50 mil ou usar 1 milhão. Essa ideia confunde muita gente. Levou anos para que a entendêssemos, pois parecia distante da nossa realidade no início. Um mentor nos deu um elogio e um conselho. Parabéns pela dedicação, pela qualidade e pelo volume de trabalho. Que pena que você está focando na coisa errada. Isso nos chocou. Quando você aprende a resolver problemas, vale a pena focar naqueles com maiores recompensas. Afinal, qual o sentido de trabalhar tanto por uma fração do retorno possível? Um exemplo claro. Se você ganha 2.000 reais por mês vendendo planos de telefone, poderia estar ganhando mais de 20.000 reais por mês vendendo carros ou imóveis. O processo de vendas é semelhante, mas a recompensa é muito maior. O problema não é sua capacidade. Você pode ter todas as habilidades necessárias, mas sim onde está aplicando essas habilidades. Ideias não valem nada sem execução consistente. Uma ideia só vale 1 milhão depois que gera 1 milhão. Todo mundo tem ideias. Qualquer pessoa na rua pode te dar 2 ou 3 ideias de negócios que acredita que valeriam uma fortuna. Mas preste atenção. Isso pode mudar para sempre a forma como você enxerga as ideias. Uma ideia é apenas um multiplicador da sua execução. Mesmo que seja uma ideia incrível, com potencial de multiplicar em 100 vezes, se sua execução for 0, o resultado é 0. Sua capacidade de executar é multiplicada pela qualidade da ideia. Isso significa que você pode pegar uma ideia mediana e executá-la de forma excelente, e isso basta para vencer. É por isso que o Google superou o Yahoo, o Facebook engoliu o MySpace, o TikTok venceu onde o Vine falhou, e o McDonald's se destacou entre tantas redes de fast food da época. É por isso que a Starbucks ainda domina o mercado de cafés. Fazer café com leite não é, por si só, uma ideia bilionária, mas a forma como essa ideia foi colocada em prática é o que fez toda a diferença. O verdadeiro sucesso vem da capacidade de manter um alto nível de execução por longos períodos. E não ignore essa parte dos longos períodos, pois ela é realmente crucial. A maioria das coisas que as pessoas começam não é boa no início, mas o que determina o resultado é o tempo que você está disposto a insistir nelas. Em vez de se concentrar apenas em cortar gastos, o foco deveria estar em aumentar sua renda. Pessoas com mentalidade pobre perdem tempo recortando cupons e procurando formas de economizar alguns centavos. Mas economizar 1 centavo não equivale a ganhá-lo. E convenhamos, quem ainda usa centavos? Não importa se você ganha 11.000 por hora ou apenas 7,50. Por que gastar 2 horas dirigindo até 3 supermercados diferentes só para economizar R$10 num sabão em pó? O retorno sobre esse tempo investido é ridículo. Muitos desperdiçam um tempo enorme tentando cortar custos pessoais, quando poderiam estar usando esse tempo para buscar formas de aumentar seus ganhos. Se você está ganhando pouco por hora e tem tempo para visitar vários mercados, também tem tempo para aprender Excel no YouTube e procurar um emprego que pague 3 vezes mais. Em vez de se preocupar em economizar alguns trocados, use esse tempo para se tornar mais valioso. A lógica por trás disso é simples. Há um limite para quanto você pode economizar. Quando você já cortou tudo o que podia, não há mais o que fazer e você fica estagnado. Não há como subir, porque sua vida inteira foi moldada para gastar o mínimo possível. A renda passiva de $100 vale mais do que $1.000 obtidos por trabalho direto. Essa noção pode parecer contra-intuitiva para muitos, mas é
Essencial compreender. Aqueles 1000 dependem da sua presença, do seu desempenho, de conseguir clientes e afins. Já os $100 vão chegar até você independentemente do que aconteça. E se você for atropelado ou adoecer e sua capacidade de trabalho desaparecer? Renda passiva também liberta sua rotina. Pense nisso. Ganhar 40 mil por ano com renda passiva tem mais valor do que um salário anual de 200 mil. Esses 200 mil exigem tempo, esforço, foco e pelo menos 5 dias da sua semana. Provavelmente com finais de semana ocupados de alguma forma. Você fica preso a uma mesa, a uma cidade, a um país, a um escritório. E ainda por cima estressado, com um chefe tóxico. Com 40 mil por ano de forma passiva, você poderia viver em praticamente qualquer lugar do mundo, com todo o seu tempo livre. Quer aprender a dançar tango? Vai em frente. Quer criar abelhas no interior? Tudo bem também. Talvez finalmente escrever aquele livro ou passar mais tempo com seus filhos. O valor da renda passiva está no tempo que ela te devolve. Mais da metade da sua renda deveria ir para investimentos. Você não sai da corrida dos ratos economizando 5 ou 10%. Até pode conseguir juntar algum dinheiro para emergências, mas isso não compra sua liberdade. Quer ouvir algo que vai te surpreender? Pessoas ricas costumam guardar e investir entre 50% e até 90% de tudo o que ganham. A única situação em que guardar dinheiro faz sentido é quando 1. Você já ganha muito e a quantia economizada é significativa, como guardar 10% de um salário de 1 milhão, o que dá 100 mil, ou 2, se você tem um objetivo específico e bem definido, como formar uma reserva de emergência de 6 meses. Nesse caso, é apenas uma decisão inteligente e prudente. O americano médio tem cerca de $8 mil guardados. Vamos ser sinceros, isso não compara praticamente nada de valor real, nem vai te proteger de grandes imprevistos. Nos Estados Unidos, uma simples corrida de ambulância pode acabar com toda a sua poupança. O hábito de poupar também costuma colocar a pessoa num modo de corte constante, tentando guardar mais e mais. Mas como já foi dito, há um limite. Dinheiro parado é dinheiro que não está crescendo. Você não guarda dinheiro para comprar uma cobertura, é o retorno dos seus investimentos que vai te levar até lá. Imagine sua linha de rendimento. Você ganha 3 mil por mês e consegue guardar 250. Se guardar esse valor sem nenhum objetivo claro, em que direção você está indo? Vale a reflexão. 1 milhão por ano não é tanto dinheiro assim. Fomos criados com a ideia de que $1 milhão era o suficiente para garantir o resto da vida. E de fato, isso já foi verdade lá nos anos 60. Em alguns lugares ainda pode parecer que é, mas o valor do dinheiro está diminuindo ano após ano. Vamos colocar as coisas em perspectiva. Só nos Estados Unidos, no começo de 2020, havia $1,75 trilhão em circulação. Por medo de que a economia colapsasse por causa da pandemia, o Fed decidiu imprimir mais 2,3 trilhões do nada e simplesmente distribuir esse valor para pessoas e empresas. Mas veja bem, o valor vem da escassez. Quanto mais abundante algo se torna, menos ele vale. Parabéns, cada dólar que você tem agora vale menos da metade do que valia antes. Essa perda de valor do dinheiro chama-se inflação. Todo ano, o governo imprime mais dinheiro e o montante que você guardou naquela caixa de sapato da Nike perde valor. Isso é mais um motivo pelo qual guardar dinheiro está te empobrecendo. $1 milhão por ano em 2020 equivale, em termos reais, a cerca de $250 mil de 30 anos atrás. E isso não é só por causa da inflação, mas também pelo poder de compra. O mercado imobiliário é um bom termômetro para isso. $1 milhão por ano, afinal, nem é tanto assim. Considere que a pessoa média trabalhou por cerca de 40 anos, entre os 25 e os 65.
Mesmo que ganhasse 1 milhão por ano durante toda a vida profissional, ignorando totalmente a inflação e sem gastar um centavo, ainda assim não teria dinheiro suficiente para comprar esse quadro de Rothko, que foi vendido por 46 milhões. Ou esse outro de Newman, que também foi arrematado por valores semelhantes. Imagine trabalhar a vida inteira ganhando um salário anual de $1 milhão e mesmo assim não conseguir comprar uma tela com apenas 2 cores. Ainda assim, esse tipo de pintura é vendido todos os anos. O ponto é que o conceito de muito dinheiro muda constantemente. E isso faz com que o que hoje é considerado um bom rendimento perca valor com o passar do tempo. Para ganhar uma quantia razoável hoje, seria necessário ter um alto rendimento décadas atrás. A construção de riqueza segue o mesmo princípio da construção de um muro. Tijolo por tijolo. Muita gente gasta tranquilamente entre 10 e 50 dólares com coisas desnecessárias, mas torce o nariz para a ideia de ganhar essa mesma quantia a mais, achando pouco. Contudo, assim que esse dinheiro entra, ele é rapidamente desperdiçado com vícios ou inutilidades. Poucos compreendem que é possível criar uma fonte de renda passiva com valores baixos como esses. Isso sempre foi possível. A forma mais simples e acessível de gerar renda passiva é investir em empresas que pagam dividendos. Funciona assim. Você utiliza plataformas de investimento como Robinhood, Revolut, eToro, entre outras, e adquire ações de empresas que distribuem lucros aos acionistas de forma trimestral. Algumas boas opções para iniciantes incluem Toronto Dominion Bank, 5,32% de retorno, Realty Income, 5,37% e Chevron Corp, 4,26%. Comece pequeno, transfira parte do seu dinheiro para empresas confiáveis que paguem dividendos. Assim, além de preservar o valor, você também recebe uma parte dos lucros quando essas companhias prosperam. Mas construir esse patrimônio exige consistência. É preciso colocar um tijolo por dia. Esse é exatamente o movimento que muitos fazem diariamente usando o aplicativo da Alux. Nele, há sessões de coaching diárias baseadas nos 5 pilares de uma vida de qualidade. Essas sessões oferecem aprendizados valiosos e estratégias práticas para melhorar suas finanças, relacionamentos, desenvolvimento intelectual e bem-estar físico e emocional. Com o tempo, esses esforços se acumulam e o conhecimento se multiplica. Quando você menos esperar, terá um verdadeiro muro sólido ao seu redor. Para quem deseja dar um passo a mais, o app oferece um período de teste gratuito de 7 dias e ainda um desconto de 25% na assinatura anual, acessando o QR Code na tela. O investimento não é baixo porque a proposta é entregar uma experiência de aprendizado premium, mas já no primeiro mês, o aplicativo mostra que se paga sozinho. Jamais pegue dinheiro emprestado se ele não for usado para gerar mais dinheiro. Infelizmente, muitas pessoas não têm acesso a crédito em momentos de emergência e acabam caindo em armadilhas de instituições que cobram juros abusivos. Muitos contratam empréstimos sem nem entender os contratos, pagando taxas anuais que variam entre 70% e 250% por algo que, muitas vezes, é supérfluo, como uma caminhonete grande. A menos que alguém esteja te pagando para fazer frete com esse veículo, é uma péssima decisão. Esse cenário se repete em diversos países, como no Reino Unido, onde empresas como Money Shop cobram 3 libras para emprestar 100 durante um mês, e outras como Wonga cobram até 37,15 libras para emprestar a mesma quantia. E caso o pagamento não ocorra no prazo, as penalidades e juros compostos logo entram em cena. O empréstimo pode ser uma alavanca para a riqueza ou uma prisão que te aprisiona a uma dívida impagável. O problema é que muitos não sabem distinguir uma coisa da outra. Você ganha na mesma proporção em que sabe usar as ferramentas ao seu redor.
Estamos tão acostumados a ter recursos disponíveis que esquecemos que muitos deles são ferramentas para agregar valor à nossa vida. No início da civilização, só se contava com o próprio corpo, músculos para carregar pedras, olhos para detectar perigos ou alimentos. Ainda hoje há lugares em que as pessoas transportam objetos manualmente. Mas, com a tecnologia, surgiram máquinas como tratores, que tornam o trabalho físico quase dispensável. Basta aprender a operá-las para se tornar mais valioso do que quem ainda depende apenas da força bruta. Essa lógica se aplica a tudo. Por exemplo, qual o sentido de ter um iPhone de mais de $1.000 apenas para ficar rolando no Instagram? Se esse é o único uso que você dá a ele, você acabou de pagar $900 a mais do que deveria. O YouTube, por exemplo, é uma ferramenta. Serve tanto para aprender novas habilidades, quanto para desperdiçar horas vendo compilações de TikTok. Tudo depende do que você escolhe fazer com as ferramentas. Criar ou apenas consumir. Guardar dinheiro é mais difícil do que ganhar. Muitas pessoas acham que juntar dinheiro é a parte mais complicada. Mas a verdade é que a maioria já ganhou e continuará ganhando dinheiro em diversos momentos da vida. O verdadeiro desafio está em mantê-lo. Vamos a um experimento mental. Simples. Imagine distribuir $1 milhão a 10 pessoas aleatórias. Se voltarmos a analisar essas pessoas após uma década, quantas delas ainda teriam pelo menos esse mesmo valor? Provavelmente nenhuma. Algumas estariam até endividadas. Ganhar dinheiro não tem segredo. Você trabalha ou vende algo. Mas poucos sabem o que fazer com esse dinheiro uma vez que o têm em mãos. Basta ver o que a maioria das pessoas possui ao chegar à velhice. Com sorte, uma casa e um carro velho. No fim das contas, o cidadão comum consegue manter menos de 10% do que gerou ao longo da vida. O resto simplesmente desaparece. Empresários contratam profissionais competentes para enriquecer. Essa é uma diferença fundamental entre dois tipos de mentalidade. Enquanto pessoas com menos recursos buscam segurança, os ricos estão preocupados em construir riqueza. A regra de ouro, quando o assunto é segurança, é se tornar alguém difícil de substituir. Quanto mais difícil for te substituir, mais valor você tem no mercado. Quanto mais você se especializa, maior tende a ser sua remuneração. Mas a mentalidade dos ricos funciona de outra forma. Eles não pensam em salário, pensam em lucro, quanto sobra depois de pagar todos os profissionais envolvidos. Quando você começa a refletir sobre isso, várias fichas começam a cair. O salário coloca a comida na mesa e, dependendo do seu desempenho, cobre outras necessidades, mas é o lucro que te dá liberdade. É por isso que os alunos nota A acabam trabalhando para os alunos nota B e C. Os primeiros são excelentes em seguir ordens e fazer tudo o que foi pedido pelos professores, mas se você parar para analisar, os próprios professores não são tão bem-sucedidos quanto aparentam. Em diversos lugares do mundo, um mecânico chega a ganhar mais que um professor. Ninguém te contou isso, apenas disseram que estudar bastante era sinônimo de sucesso. Enquanto isso, os alunos B e C aprenderam a jogar o jogo da vida e a criar empresas onde os nota A sonham trabalhar. Existe um detalhe sobre o setor educacional que poucas pessoas sabem. Apenas cerca de 25% do valor pago em mensalidades vai para os professores. O restante vai para os presidentes de fundos que são donos das maiores universidades do país. Mesmo sendo consideradas organizações sem fins lucrativos, essas instituições pagam o quanto quiserem aos membros do conselho. Daniel Cummings, ex-diretor de imóveis da Universidade de Harvard, recebia mais de $10 milhões por ano. Outros executivos chegam a ganhar acima de 5 milhões anuais, sem sequer pisar em uma sala de aula.
Outro ponto fundamental é que, para se sentir realmente seguro financeiramente, você precisa de no mínimo 3 fontes de renda. Quando a maioria escuta isso, pensa em 3 empregos. Isso porque, para grande parte das pessoas, a única fonte de renda que conhecem é o próprio trabalho. No entanto, para resistir às oscilações do mercado, é essencial diversificar. A empresa Alux, por exemplo, tem gerado receita de diversas formas, com os anúncios exibidos nos vídeos, com os patrocínios estratégicos, com os cursos digitais, com a venda de produtos da marca. Mesmo que essa última seja mais modesta, ainda traz algum retorno. Além de royalties de contratos, de distribuição de conteúdo e, claro, com o aplicativo próprio da empresa. Em breve será lançado o primeiro livro, o que trará ainda mais uma nova fonte de renda. No âmbito pessoal, também existem várias fontes. Salários vindos do trabalho na própria Alux, dividendos das ações da empresa, aluguéis de imóveis, lucros de ações de outras companhias de tecnologia nas quais se investe e que dão retorno positivo, sem contar a valorização das carteiras de ações e fundos. E por que isso é tão importante? Porque se uma dessas fontes deixar de funcionar, existem outras para sustentar o equilíbrio. O objetivo para os próximos 5 anos é criar uma nova fonte de renda que não dependa do seu esforço direto. Assim que você entender como fazer isso, sua perspectiva muda completamente. E isso nos leva a outra questão. Qual dessas ideias te fez refletir mais? Com certeza, alguma delas acendeu uma luz na sua mente. E para quem continua aqui, tem uma dica extra valiosa. Acompanhar resultados mostra o caminho. É impossível melhorar algo que você não monitora. Não se trata de anotar cada centavo ou controlar cada minuto do seu dia, mas sim de registrar aquilo que você deseja aperfeiçoar. Se quer perder peso, precisa acompanhar o que come e como o corpo reage. Se quer ganhar mais, anote quanto está ganhando mês a mês. Se quer parar de gastar à toa, registre quanto gasta por dia. Quando você escreve, consegue perceber se suas ações estão gerando algum efeito. A maioria apenas improvisa, torcendo para que tudo se ajeite sozinho. Mas essa é a realidade. Sua vida não melhora se você não melhora. Coma melhor, aprenda mais, aumente sua renda e pare de desperdiçar tempo. Se você empreende, é indispensável acompanhar não só o desempenho da empresa como um todo, mas também o dos funcionários, a qualidade dos produtos oferecidos e buscar constantemente por melhorias. E nada disso é possível se você não estiver acompanhando os resultados com frequência. Se sua vida não estiver melhor neste mês do que estava no mês anterior, você está indo na direção errada. Ganhar dinheiro é um jogo de números. Como diria Jay-Z, os números não mentem. Basta olhar o placar para saber quem está vencendo. Se você chegou até aqui, é porque é um verdadeiro membro da comunidade. Se esse conteúdo fez sentido para você e te deu um estalo, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui você aprende o que ninguém te ensinou sobre dinheiro, liberdade e sucesso. Vamos juntos nessa jornada.